Você já parou para pensar no impacto que uma oração pode ter em sua vida? Para muitos, a oração é vista como algo rotineiro, uma prática que fazemos sem grande expectativa. Mas, ao longo da história, tanto na Bíblia quanto nos testemunhos de inúmeras pessoas, a oração tem se mostrado uma força capaz de transformar realidades, abrir portas impossíveis e trazer paz em meio ao caos. Neste vídeo, vamos aprofundar nossos ensinamentos sobre o verdadeiro poder da oração e como ela pode trazer uma mudança de vida de maneiras que talvez você nunca tenha imaginado. Então, assista até o final, porque o último ensinamento que vamos compartilhar é, sem dúvida, o mais profundo e transformador de todos. A oração como intimidade com Deus. Quantas vezes você já se sentiu perdido, sem saber para onde ir ou a quem está precisando? Com as demandas diárias, a vida pode parecer uma maré avassaladora que nos puxa para longe de nossa própria essência. E é justamente nesses momentos que algo dentro de nós clama por algo mais profundo, algo além do tangível. Esse clamor é a busca por conexão, por uma intimidade verdadeira com Deus, e a oração é o caminho que nos leva a essa união. A oração não é uma fórmula mágica que garante desejos atendidos, tampouco um ritual mecânico que precisa ser seguido à risco para surtir efeito. Ela é uma conversa, um diálogo entre o Criador e a criatura. Quando Jesus, em Mateus 6,6, instrui seus seguidores a orarem em segredo, ele revela o que muitos ainda não entendem. A oração é uma experiência íntima e pessoal. É o momento em que você, com todas as suas vulnerabilidades, pode se apresentar diante de Deus sem máscaras, sem medos, apenas sendo você. E nessa simplicidade há um poder incomparável. Imagine-se sentado em uma sala silenciosa, longe do ruído constante do mundo ao seu redor. Ali, naquele lugar de quietude, você fala de suas dores, suas alegrias, seus medos e seus sonhos, e ouve a voz suave de Deus, que muitas vezes responde não com palavras, mas com uma paz que excede todo o entendimento. Esse é o verdadeiro poder da oração. Não está apenas nas palavras ditas, mas no coração que se abre e se conecta profundamente com o Pai. A persistência na oração que transforma. Já passou por momentos em que orou, esperou e nada aconteceu? Como se o silêncio fosse a única resposta e a dúvida começasse a invadir o coração, questionando se Deus realmente está ouvindo? Na era imediatista em que vivemos, onde tudo está a um clique de distância, a espera pode parecer insuportável. No entanto, o poder da oração não é apenas nas respostas rápidas, mas no processo que nos transforma enquanto persistimos. Persistir na oração, que exige fé, paciência e crescimento pessoal. Em Lucas 18:1-8, Jesus conta a parábola da viúva persistente, que clama incessantemente por justiça diante de um juiz que não tem medo de Deus. O juiz, incomodado pela sua insistência, acaba atendendo seu pedido. Jesus usa essa história para nos ensinar que, se até um juiz corrupto pode ceder diante da persistência, quanto mais nosso Pai Celestial, que nos amamos infinitamente. A persistência na oração não é sobre ser Deus a nos dar o que queremos, mas sobre alinhar nosso coração ao dele. Cada vez que voltamos ao lugar de oração, somos moldados. Nossa fé é refinada e nossas prioridades são ajustadas. Persistir na oração é como semear uma semente em solo fértil, sabendo que o tempo certo virá, e enquanto esperamos, somos regados pela graça e paciência de Deus. A oração como alinhamento com a vontade divina. Quantas vezes nos pegamos orando por algo, pensando que sabemos exatamente o que é melhor para nós? Fazemos pedidos detalhados, quase como se estivéssemos tentando instruir Deus sobre como Ele deve agir em nossas vidas.
No entanto, a verdadeira essência da oração não está em mover a nossa vontade, mas em ser moldada e alinhada à vontade de Deus. Em Lucas 22:42, Jesus nos dá o maior exemplo de alinhamento com a vontade de Deus, quando mesmo angustiado disse: Pai, se queres, afastado de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Essa simples frase de Jesus carrega uma profundidade que desafia nosso entendimento humano. Mesmo diante da dor iminente, ele escolheu sua vontade, a do Pai. Isso nos ensina que o poder da oração não está apenas em pedir, mas em aceitar. A oração que busca o alinhamento com a vontade de Deus nos coloca em uma posição de humildade e entrega total. Orar é também aprender a confiar, mesmo quando a resposta é não ou espere. Deus está nos protegendo e guiando nossos passos, e com o tempo veremos como suas respostas, ou a aparente ausência delas, foram fundamentais para nos levar exatamente onde precisamos estar. Exercitada a oração. Nesse contexto, a oração não é apenas uma solicitação de respostas, mas um ato de fé, uma afirmação de que confiamos em Deus mesmo quando não vemos o caminho à frente. Imagine um navegador em meio a uma tempestade no mar. Ele não pode ver a costa, não sabe quanto tempo ainda será necessário para chegar em segurança, mas confie em seus instrumentos e em sua experiência. Da mesma forma, em tempos de dúvida, a oração é nosso instrumento, nosso guia que nos mantém firmes, mesmo quando uma tempestade da vida obscurece nossa visão. A oração nos ajuda a manter o foco, a não sermos tragados pelas ondas de medo e incerteza. E, assim como o navegador, continuamos avançando, confiando que Deus nos orientará em segurança. Além disso, a oração em tempos de dúvida nos conecta à certeza de que não estamos sozinhos. Um dos maiores desafios nos momentos de incerteza é o sentimento de isolamento. Quando as respostas não vêm, é fácil acreditar que Deus nos abandonou ou que navegamos sozinhos por águas turbulentas. Entanto, a oração nos lembra da constante presença de Deus. Mesmo que não sintamos suas respostas imediatas, Ele está lá, nos ouvindo, nos sustentando, nos dando forças para continuar. Esse simples ato de falar com Deus, de abrir o coração em vulnerabilidade, traz conforto e coragem para seguir em frente. Um dos exemplos mais poderosos de oração em tempos de dúvida está na vida de Gideão. No livro de Juízes, capítulo 6, vemos Gideão, um homem com dúvidas sobre o chamado de Deus em sua vida. Ele se sentiu pequeno, inadequado e despreparado para a missão de libertar Israel. Em várias graças, ele pede sinais a Deus, questiona seu propósito e busca reafirmação. Deus, pacientemente, responda. A história de Gideão nos mostra que mesmo os grandes heróis da fé tiveram momentos de dúvida, mas ao se voltarem para Deus em oração, resgataram a força necessária para superar seus medos. A dúvida, portanto, não é o fim da fé, mas uma oportunidade para aprofundá-la. Quando nos aproximamos de Deus em oração, especialmente em momentos de incerteza, estamos nos abrindo para uma relação mais profunda com Ele. A oração se torna um lugar onde podemos ser honestos sobre nossas dúvidas, sem medo de julgamento. Deus não espera que sejamos perfeitos em nossa fé, mas que sejamos persistentes em buscar sua presença. É na oração, nesse diálogo íntimo com o Criador, que nossas dúvidas se transformam em terreno útil para o crescimento espiritual. Outro exemplo inspirador é o apóstolo Tomé. Muitas vezes lembrado como Tomé, o duvidoso, ele expressou suas incertezas abertamente, recusando-se a acreditar na ressurreição de Jesus sem provas concretas. Mas em João 20:27,
vemos a paciência e o amor de Jesus, que convida Tomé a tocar suas feridas e, assim, restaurar sua fé. A lição aqui é clara. Deus não se ofende com nossas dúvidas. Ele nos convida a trazê-las a Ele em oração. E ao fazermos isso, Ele nos encontra no meio de nossas incertezas, oferecendo paz e certeza de sua presença. A oração, então, não é apenas uma busca por respostas, mas uma fonte de renovação interior. Quando colocamos nossas dúvidas diante de Deus, estamos dando a Ele a oportunidade de transformar essas incertezas em confiança. Mesmo quando as respostas não chegam da forma como esperamos, a oração nos fortalece e nos dá a capacidade de continuar caminhando com fé, sabendo que Deus tem o controle de cada detalhe. E assim, encontramos paz em meio à dúvida, não porque tudo foi resolvido, mas porque confiamos naquele que guia nossos passos. A dúvida faz parte da jornada de todos nós, mas é através da oração que encontramos o equilíbrio necessário para enfrentá-la. Cada oração, cada clamor, cada momento de vulnerabilidade diante de Deus nos aproxima mais de uma fé madura que não se abala com as incertezas, mas se fortalece em meio a elas. Assim, em tempos de dúvida, a oração é a âncora que nos mantém firmes, conectada com a certeza de que Deus está sempre conosco, mesmo quando não temos todas as respostas. Brilhando por trás delas, a gratidão na oração é como o momento em que reconhecemos que, independentemente das nuvens, a luz continua ali. Ao agradecer a Deus, estamos tirando o foco das dificuldades e colocando-o em quem Ele é. Essa mudança de perspectiva nos traz paz e renova nossa esperança. A oração de gratidão também nos ajuda a lembrar que não somos autores de nossas próprias vitórias. Em Deuteronômio 8, 10, 18, Deus alerta o povo de Israel para não se esquecerem de agradecer por tudo o que Ele fez, especialmente após entrarem na Terra Prometida. A gratidão é uma maneira de considerar que todas as vitórias vêm de Deus. Quando oramos agradecendo, estamos confirmando sua mão em cada detalhe de nossas vidas, desde as pequenas alegrias do dia a dia até as grandes vitórias. E não se trata apenas de agradecimento por coisas materiais ou vitórias visíveis. Muitas vezes, Deus nos abençoa de maneiras que não percebemos imediatamente. Talvez Ele tenha nos protegido de algo que não conhecíamos, ou tenha nos dado força para resistir a uma situação que por nós mesmos não conseguiríamos enfrentar. A gratidão na oração nos ajuda a enxergar essas conquistas invisíveis, as abordagens divinas em áreas de nossa vida que talvez tenhamos negligenciado. Além disso, a prática da gratidão na oração molda nosso caráter. Um coração agradecido é mais resistente às armadilhas do orgulho e da insatisfação. Quando oramos com agradecimentos, estamos confirmando que dependemos de Deus para tudo. A gratidão nos mantém humildes, lembrando-nos de que sem Ele nada somos e nada podemos. Ao cultivarmos esse espírito de gratidão, nossa visão da vida muda. A oração de gratidão nos protege contra o descontentamento, ajudando-nos a apreciar o presente e a confiar no futuro. Paulo e Silas nos dão um exemplo impressionante do poder da gratidão em situações adversárias. Presos injustamente em uma prisão escura e dolorosa, em vez de se reclamarem ou pedirem socorro, oraram e cantaram louvores a Deus. Atos 16, 25. A gratidão deles, mesmo em meio ao sofrimento, liberou o poder de Deus de forma extraordinária, levando a um terremoto que abriu as portas da prisão. Isso nos ensina que quando expressamos gratidão, mesmo nas situações mais desafiadoras, abrimos espaço para Deus agir de maneira surpreendente em nossas vidas. Outro efeito transformador da oração de gratidão é a alegria que ela gera em nossos corações.
Quando nos concentramos nas vitórias que já experimentamos, surge uma alegria sincera que vai além das situações momentâneas. A gratidão não só nos faz mais conscientes das boas dádivas de Deus, mas também desperta uma satisfação interior. Essa alegria alimentada pela gratidão nos ajuda a enfrentar os desafios com mais leveza e confiança, sabendo que Deus continua sendo bom em todas as situações. A gratidão também fortalece nossos relacionamentos, tanto com Deus quanto com as pessoas ao nosso redor. Quando oramos agradecendo a Deus pelas pessoas em nossas vidas, confirmamos o valor delas e o impacto positivo que elas têm em nossa jornada. Essa prática de agradecer a Deus pelos outros nos ajuda a cultivar relacionamentos mais seguros com base em avaliações e amor. A oração de gratidão cria um ciclo de vitórias. Quanto mais agradecemos, mais percebemos o quanto somos abençoados, e isso nos aproxima ainda mais de Deus e dos outros. Portanto, uma oração de gratidão é muito mais do que um simples ato de agradecer. Ela é um estilo de vida, uma forma de enxergar o mundo e de nos relacionarmos com Deus. Quando começamos a orar, agradecendo, mesmo por aquilo que consideramos pequeno ou cotidiano, nossos corações são transformados. A oração de gratidão nos ensina a viver com mais leveza, mais contentamento e, acima de tudo, com uma confiança renovada em Deus, que nos abençoamos continuamente de formas que muitas vezes nem podemos contar. O silêncio na oração, ouvir a voz de Deus. Em um mundo dominado pelo barulho e pela pressa, o silêncio pode parecer uma arte perdida. Na oração, muitas vezes, o silêncio é a parte mais negligenciada. Estamos tão habituados a falar, a despejar nossas preocupações e pedidos, que esquecemos que a oração também é um espaço para ouvir. O silêncio na oração não é vazio. É o momento em que Deus pode falar diretamente ao nosso coração, quando nos acalmamos e permitimos que sua voz suave e sutil ressoe em meio às nossas próprias turbulências internas. Um dos exemplos mais profundos desse silêncio revelado está na história de Elias, em 1 Reis 19, 11 e 12. Em meio a um período de crise e exaustão, ele se encontra em uma caverna buscando uma manifestação de Deus. Ele presencia um vento forte, um terremoto e um fogo. Mas Deus não esteve em nenhuma dessas manifestações. Em vez disso, ele se revelou a Elias através de um murmúrio suave, um som quase imperceptível. Isso nos ensina que muitas vezes Deus fala no silêncio. Ele não precisa de ruídos grandiosos ou de manifestações espetaculares. Sua voz é suave e precisamos silenciar nosso interior para ouvi-la. O silêncio na oração é mais do que uma pausa, é uma entrega. É o momento em que paramos de tentar controlar uma conversa e deixamos que Deus lidere. A quietude nos permite ir além das palavras e entrar em um espaço de verdadeira conexão com o Criador. É nesse silêncio que nossas defesas caem, que nossas preocupações se dissolvem e que podemos sentir a paz de Deus nos preenchendo de forma plena. Muitas vezes, ao orar em silêncio, percebemos que o que mais precisamos não são mais palavras, mas uma entrega profunda ao cuidado de Deus. Portanto, uma oração de gratidão é muito mais do que um simples ato de agradecer. Ela é um estilo de vida, uma forma de enxergar o mundo e de nos relacionarmos com Deus. Quando começamos a orar agradecendo, mesmo por aquilo que consideramos pequeno ou cotidiano, nossos corações são transformados. A oração de gratidão nos ensina a viver com mais leveza, mais contentamento e, acima de tudo, com uma confiança renovada em Deus, que nos abençoamos continuamente de formas que muitas vezes nem podemos contar.
Se você se sente tocado por essas palavras e deseja se aprofundar mais nesse poder da oração e gratidão, inscreva-se em nosso canal para mais vídeos inspirados. Que a paz e a gratidão estejam sempre em seu coração.